Você achou difícil e complicado escrever em arquivo texto aqui com a linguagem de programação C? Então, continue nessa aula que talvez eu tenha a solução para os seus problemas. Todas as funções que nós vimos até a aula anterior para manipular arquivos com a linguagem C são utilizadas para manipular arquivo texto. E o que significa isso? Um arquivo texto é um arquivo que você consegue abrir, por exemplo, com um bloco de nota. As informações escritas nesse arquivo são informações que nós humanos conseguimos compreender. Então, se você abrir o arquivo, você consegue ler. Porém, esta não é a única forma de salvar dados em arquivo, com a linguagem de programação C. Nós também podemos escrever em arquivos na forma binária, e é isso que nós vamos ver hoje. Como escrever dados em um arquivo binário utilizando a função fwrite. Trabalhar com arquivos binários em C, apesar de ser muito semelhante a trabalhar com arquivo texto em C, acaba sendo bem mais fácil, porque na verdade nós temos duas funções apenas para trabalhar com arquivos binários, uma para escrever e uma para fazer a leitura. Então hoje nós vamos conhecer a função fwrite para fazer a escrita. Assim como nos arquivos textos, para trabalhar com arquivo binário, nós também temos os modos de abertura de um arquivo. Então eu preciso informar para a máquina o que eu quero fazer com aquele arquivo. Eu quero ler, escrever, eu quero atualizar. E aí perceba que nós temos aqui o modo de abertura, como nós já conhecemos dos arquivos texto. A única diferença é que agora nós temos um B na frente de cada um deles. E esse B indica exatamente binário. Então um arquivo que a gente está abrindo é um arquivo binário, ok? Eu tenho aqui a estrutura que a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas, a estrutura contato com um nome de usuário, dia, mês e ano. E aqui dentro do main eu tenho um vetor de caracteres com o nome agenda.date. Esse é o nome que eu vou dar para o meu arquivo. Por que date? Porque foi a extensão que eu escolhi para o meu arquivo. Quando eu crio e abro um arquivo com a extensão .txt, eu consigo, por exemplo, abrir, manipular, editar esse arquivo no bloco de notas. Com um arquivo binário, isso não é possível, independente da extensão que você colocar aqui, ok? Mesmo que você coloque aqui a extensão txt, você vai perceber, nós veremos logo mais à frente, que a gente não consegue entender o que tem nesse arquivo aqui, porque é um arquivo binário. Partindo desse esqueleto aqui, vamos então fazer aqui um procedimento, void, para escrever no nosso arquivo. Eu preciso receber aqui, como nós fizemos então nas aulas anteriores, eu preciso receber como parâmetro o nome do arquivo que eu quero abrir, que é um vetor de caracteres. Eu vou chamar de arc. E aí a gente vai precisar apenas dessa informação. Perceba que eu não criei aqui um vetor de estrutura, um vetor de contato, porque neste caso a gente não vai precisar. Uma grande diferença entre arquivo texto e arquivo binário é, em um arquivo texto, qualquer alteração que eu queira fazer nos dados que foram salvos no arquivo, eu preciso carregar todo o arquivo para a memória, fazer a alteração e depois escrever todo esse conteúdo novamente no arquivo. Aqui com o arquivo binário, nós veremos que isso não é necessário. Por quê? Eu posso ir escrevendo vários registros no arquivo utilizando o modo de abertura A. Lembra, o modo de abertura A é para anexar, para adicionar conteúdo a um arquivo já existente. E na hora de fazer uma alteração, eu posso ir diretamente no registro que eu quero, fazer a leitura daquele registro, alterar e escrever ele exatamente na mesma posição. Por quê? Nós estamos trabalhando com um arquivo binário. O computador vai olhar qual o tamanho em memória da estrutura contato. Vamos imaginar aí que seja 30 bytes. Ele vai pegar exatamente 30 bytes no nosso arquivo e vai separar para esse nosso contato. Então, não importa se eu tenho um nome pequeno que usou só 10 caracteres, se eu tenho um nome grande que usou 40 caracteres, eu vou ter ali os 30 bytes no arquivo separado para o contato. Então, a gente consegue acessar diretamente um registro e alterar aquele registro, ok? Então, por isso que a gente não precisa do nosso vetor aqui. Eu vou criar aqui dentro uma variável do tipo contato, chamada C. Perceba que aqui eu também não estou utilizando ponteiro, então eu estou criando diretamente uma variável do tipo contato. Vou criar aqui agora o nosso ponteiro para o arquivo file, e aí eu vou então tentar abrir esse arquivo. Fopen. Qual arquivo eu quero abrir? O arquivo com esse nome aqui, arc. E agora, qual o modo de abertura? Como que eu quero abrir esse arquivo? Bom, pense o seguinte, eu não tenho um vetor para descarregar, para escrever vários dados nesse nosso arquivo. Eu vou escrever aos poucos, escrever um, depois escrever outro, depois adicionar um terceiro. Então perceba, eu quero manter o arquivo, manter o conteúdo que ele já tem e ir adicionando mais informações ao final do arquivo. Então eu vou utilizar o nosso modo de abertura A. Porém, o nosso arquivo é um arquivo binário, então
AB. Feito isso, vamos então para o nosso teste. If file, se esse teste for verdadeiro, significa que a gente conseguiu criar e abrir o arquivo corretamente. Porém, pode ser que tenha algum problema aí, então vamos imprimir uma mensagem para o usuário. Erro ao abrir arquivo. E aí então a gente finaliza o nosso programa sem fazer nada. Vamos então agora trabalhar aqui no nosso if. Se o if for verdadeiro, significa que o arquivo foi criado e aberto com sucesso. Então agora a gente pode preencher o nosso contato. Perceba que eu tenho aqui a variável do tipo contato. Eu vou então imprimir uma mensagem para o usuário pedindo para ele digitar. Digite o nome e a data de nascimento no formato dia, dia, mês, mês e ano, ano, ano e ano. Agora a gente precisa ler essas informações. Então, scanf, a primeira informação aqui a ser lida é o nome, certo? Então eu quero ler todo o texto que for digitado até que seja pressionado o Enter. Então olha só, porcento, qual a quantidade máxima de caracteres que a gente pode ler? 49. Por que 49? Eu tenho o péssimo hábito de sempre colocar o tamanho do vetor. Eu aprendi de forma errada, adquiri esse hábito e agora eu estou sofrendo um pouquinho para corrigir. Se o meu vetor tem 50 caracteres, lembra que no final de toda string a gente tem o contra barra 0 para indicar o final da string. Esse contra barra 0 ele ocupa uma posição do nosso vetor. Então, se o meu vetor tem tamanho 50, eu posso ler no máximo 49 caracteres, ok? E eu quero que seja lido até que seja pressionada a tecla Enter. Então, isso aqui é para o nome. Na sequência, eu vou ler 3 números inteiros, dia, mês e ano. Então, %d e outro %d. Vamos agora então salvar essas informações. Lembra, eu não tenho aqui um ponteiro, eu tenho uma variável do tipo contato. Então, c.nome para a nossa string, vírgula, e comercial, c.dia para o dia de nascimento, e comercial, c.mês para o mês de nascimento, e comercial c.ano para o ano de nascimento. Feito isso, nós já podemos agora escrever essa informação no arquivo. E aí vamos utilizar então a nossa função fWrite. Eu vou escrever aqui então fWrite, perceba que ela já é sugerida aqui para a gente. E aí olha os parâmetros que a gente precisa passar. O primeiro parâmetro que a função recebe é de onde virão os dados que eu quero salvar. Bom, eu quero salvar as informações do contato que eu acabei de ler, certo? Então, as informações que eu quero escrever no arquivo virão da nossa variável c, que é o contato que eu criei aqui na linha 22. A segunda informação, perceba, é o tamanho do tipo de dado que eu quero escrever. Opa, qual o tamanho de um contato? Não se preocupe com o tamanho de um contato, porque a gente pode utilizar o operador sizeOf. Então, sizeOf, eu quero saber o tamanho do meu contato. Então, aqui nós descobrimos o tamanho de um contato. O terceiro parâmetro, perceba que a gente tem aqui um terceiro parâmetro. Esse terceiro parâmetro é, ok, eu descobri o tamanho de um contato. Quantos contatos eu quero escrever? Apenas um. Perceba que eu tenho apenas uma variável do tipo contato. E é essa variável que eu quero escrever no arquivo. A última informação é o arquivo onde nós queremos salvar. Então, file. Por fim, o que eu vou fazer agora? Fclose. Qual arquivo eu quero fechar? O nosso arquivo file. Então perceba como que é bem mais simples escrever em arquivo binário. Nós temos uma única função para escrita, fWrite, e aí eu preciso dizer de onde virão os dados que eu quero salvar. Eu preciso dizer o tamanho desse dado, quantos eu quero salvar e o arquivo onde eu quero salvar. Se fosse, por exemplo, imagine que a gente tivesse aqui um número inteiro, apenas uma variável do tipo int, sizeOf int, eu quero descobrir o tamanho de um inteiro, quantos eu quero escrever? 1 e o arquivo onde eu vou salvar. E aí talvez você esteja pensando, poxa, mas então se eu tiver um vetor de contatos, eu posso escrever o vetor de uma vez só? Sim, você pode escrever o vetor de uma vez só. Imagine que esse C aqui seja um vetor. De onde virão as informações que eu quero escrever? Do vetor C. Esse vetor é de que tipo? Do tipo contato. Então a gente está descobrindo aqui o tamanho de um contato. Quantos contatos eu quero escrever? Aqui então a gente colocaria o tamanho do nosso vetor. Por exemplo, se o meu vetor tiver tamanho 10. Então eu vou escrever 10 contatos de uma vez no nosso arquivo. Mas nesse caso nós não temos um vetor, nós temos apenas uma variável contato. Feito isso, eu fechei o meu arquivo. Vamos testar o nosso programa? Eu vou então chamar nosso procedimento escrever aqui no main e escrever. E aí eu preciso então passar o arquivo, o nome do arquivo que eu quero abrir ou o nome do arquivo que eu quero criar. Feito isso, eu vou minimizar aqui a minha tela, eu vou diminuir o tamanho da minha tela. Pronto. Eu tenho aqui agora a pastinha do meu projeto aqui do CodeBlocks. Perceba que nós temos aqui agenda.txt, que foi o arquivo que nós trabalhamos até a aula passada. E agora nós vamos então criar aqui dentro o agenda.dat. Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. Perceba que não tem nenhum teste
E aí temos um retângulo vermelho aqui na linha 28, porque eu cometi um pequeno errinho aqui, olha só. A nossa função fWrite recebe o endereço da variável que contém o conteúdo, os dados que eu quero salvar. Então faltou aqui o e-comercial, ok? É igual à função scanf, quando a gente vai ler do teclado, exceto as strings. A gente precisa informar o endereço onde nós queremos salvar. A função fWrite, da mesma forma, recebe o endereço da variável onde tem os dados que eu quero escrever, ok? Eu vou compilar e executar o programa novamente. Perceba que eu já tenho aqui, olha só, o nosso arquivo agenda.dat já foi criado e eu já tenho aqui a mensagem que eu coloquei aqui no printf. Digite o nome e a data de nascimento. Então eu vou digitar aqui um nome, Maria Madalena. Vou pressionar Enter para fazer a leitura do nome. Vou digitar agora a data de nascimento, 12 de março de 1986. Vou pressionar Enter. Aí perceba que o nosso programa finalizou com sucesso. Esse zero que nós temos aqui é esse zero que nós temos aqui, return 0. E se eu tentar abrir esse arquivo, olha o que vai acontecer. Perceba, a gente não consegue ler a informação. A única coisa legível que tem aqui é o texto, o nome do indivíduo. Todo o restante não é legível. Por quê? Porque o nosso arquivo está errado? Não, o nosso arquivo não está errado. Esse arquivo aqui não é um arquivo texto, é um arquivo binário, ok? Então, apenas o programa que criou esse arquivo vai conseguir fazer a leitura desse arquivo, ok? Vamos salvar outro contato? Perceba, eu já tenho um contato ali, Maria Madalena. Eu vou executar o programa novamente, então o arquivo já existia. Ele precisa agora adicionar esse contato no nosso arquivo. Vou adicionar aqui agora o André da Silva, vou pressionar Enter. O André da Silva nasceu em 14/7/1989. Vou pressionar Enter. Perceba que novamente o nosso programa finalizou com sucesso. Se eu tentar abrir o meu arquivo, a gente vai ver que agora, perceba, nós temos outra informação aqui, André da Silva. E aí perceba que a gente não precisa se preocupar com espaços, com quebra de linha. Toda a informação é adicionada de forma sequencial no arquivo. E como que eu faço agora para ler informação e para descobrir se essa escrita ocorreu de forma correta? Esse é o assunto da nossa próxima aula. Sobre a escrita, se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Enquanto isso, deixa seu like nessa aula e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.